Venha, povo de Deus, celebrar nosso encontro de fraternidade. É Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos chama a viver na unidade. Ó Senhor, nós chegamos felizes, a verdade queremos ouvir. Tua palavra é luz que ilumina os caminhos que vamos seguir. Venha, povo de Deus, celebrar nosso encontro de fraternidade. É Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos chama a viver a unidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa Santa Missa. Hoje nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, para ouvir a palavra do Senhor. E neste momento, queremos colocar na presença de Deus as nossas intenções, colocar na presença de Deus as nossas necessidades, rezar pelos doentes, por todas as pessoas que nos pedem oração, aquelas pelas quais nós somos obrigados a orar, descobrir um remédio, um tratamento, uma vacina. Coloquemos na presença de Deus todas essas realidades e as nossas intenções. E no início desta celebração eucarística, vamos reconhecer as nossas faltas, para celebrar com mais dignidade estes santos mistérios. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue, concedei-nos professar com antepassado. Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor, arruma as tuas coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença, com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías: Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei de Assíria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizestes uma cataplasma de massa de figos e aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 degraus à sombra dos graus que já desceu, no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuará 10 graus dos que ele já tinha descido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de que eu não deixar de existir. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
Eu dizia: é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: não verei o Senhor Deus. Sobre a terra dos viventes, nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi à força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, hoje a Igreja nos oferece este Evangelho, a nossa liturgia da palavra, para a nossa reflexão. E toda Santa Missa nós temos um conjunto de leituras da Sagrada Escritura que nos oferece o ensinamento daquela Santa Missa, o ensinamento daquela celebração, um conjunto de leituras junto com um conjunto de orações que a Igreja faz durante a Santa Missa, nos oferece o ensinamento da Palavra de Deus escrita e a Palavra de Deus oral. A Palavra de Deus que está na Sagrada Escritura e que está também nos ensinamentos da Igreja. Se a gente for prestar atenção, do início ao fim da missa, nós temos a oportunidade de ter contato com a Palavra de Deus. Algumas pessoas até nos acusam de usar pouco a Bíblia, de usar pouco a Palavra de Deus. E a Santa Missa é, podemos dizer assim, do início ao fim, uma expressão da Palavra de Deus, ou expressa a Palavra de Deus para nós, nas leituras bíblicas e nas orações que nós fazemos na Santa Missa. É um contato com a Palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos coloca no caminho certo, que nos indica o caminho que nós devemos percorrer sempre. Jesus hoje no Evangelho dá um ensinamento valioso para os seus discípulos, para a sua igreja, para cada um de nós. Existia
na época de Jesus, assim como ainda existe em nossa época, na nossa fé cristã, vários ensinamentos, várias leis, vários mandamentos, várias coisas que eles e que nós precisamos observar. Mandamentos. Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e ordenou que o povo deveria vivê-los para salvaguardar o amor a Deus, para salvar o amor ou salvaguardar o amor ao próximo. E Jesus depois resume toda a lei em 2 mandamentos, ou um só: amar a Deus, amar ao próximo. Em todo caso, nós temos preceitos que precisamos cumprir, nós temos mandamentos, nós temos leis que precisamos cumprir, tanto na nossa vida de fé também como na nossa vida social. Existem leis que precisam ser cumpridas, e em todas as categorias da nossa vivência social, nós temos leis que normatizam as nossas relações, a nossa forma, de se comportar na sociedade, e na igreja é assim também. Agora, uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que é o que Jesus ensina hoje para os seus interlocutores ali nesta controvérsia com os fariseus. E está aqui sintetizada numa frase que Jesus gosta muito de dizer. Jesus diz isso aqui no Evangelho e em tantas outras ocasiões. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. A lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. O que isto quer dizer? O Senhor Jesus é também Senhor do sábado. Nós não podemos esquecer que a finalidade de toda lei, de todo preceito na Sagrada Escritura e também na nossa vida social é para salvaguardar as relações. No caso da Bíblia, salvaguardar a relação a Deus e ao próximo. No caso da sociedade civil, salvaguardar a relação com o próximo. Então, quem é que está no centro, podemos dizer assim? É o homem, no sentido de que é para o bem do homem, de que é para salvaguardar a dignidade humana. Nunca podemos inverter os valores. É o que os fariseus estavam querendo fazer. Os discípulos estavam com fome, mas como era dia de sábado e é proibido trabalhar no dia de sábado, eles não poderiam arrancar as espigas para comer no meio do caminho, porque era considerado um trabalho. Veja, é melhor morrer de fome do que você aqui desobedecer à lei. Não tem sentido isso. Basta a gente usar um pouco a razão que a gente vai ver que não tem sentido. Então é como se hoje, no domingo, que é o dia que nós guardamos, eu não pudesse ali fazer a comida, eu não pudesse ali, de repente, saindo para passear no quintal de casa, apanhar uma manga no meu pé de manga, ou uma goiaba no pé de goiaba. Quer dizer, é algo que não tem muito sentido. Jesus, em outro evangelho, vai dizer assim: se o burro cair num buraco no dia de sábado, você vai deixar ele morrer lá, porque você não pode ir lá tirar? Você não dá água, você não dá comida para os seus animais no dia de sábado? Esta realidade, a hipocrisia dos fariseus, mais uma vez se revela. Revela também a hipocrisia de uma fé que perdeu o sentido.
de uma religião que a princípio tinha tudo para viver numa boa relação com Deus e com o próximo, sem perder o sentido das coisas, a finalidade do amor, mas uma religião que torna-se apenas uma observância sem sentido, inócua, uma observância pela observância. É isso que Jesus hoje revela nestas suas palavras, mas também denuncia. A lei que estes fariseus aqui estavam vivendo não estava ajudando os fariseus a amar mais, a entender o sentido das relações. A lei aqui neste sentido era mera casca, mera observância, sem coração. Nós, como eu disse, temos as nossas leis, os mandamentos, as coisas que nós católicos hoje precisamos observar. Mas se tudo o que nós observamos, os preceitos que nós vivemos, não servirem para amar a Deus e amar ao próximo, não servem para nada. Não resolverá. Não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não basta cumprir rituais, se eles não tiverem, ou não derem a você o poder de amar os irmãos e a Deus, eles são inúteis. Aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas falam assim: olha, eu prefiro então não fazer, eu prefiro então não observar, eu prefiro então abandonar estes mandamentos, essas leis, esses preceitos, porque que adianta mesmo? O que importa é o amor. Então às vezes também serve de justificativa para a nossa preguiça espiritual. Jesus aqui não está desprezando a lei, mas está colocando em ordem as coisas, está colocando em ordem e está apresentando a finalidade da lei. Toda lei precisa ter um coração, toda observância precisa ter um coração. Se for mera casca, não resolve, não tem sentido, não faz a gente progredir no amor a Deus e ao próximo. Jesus então nos convoca para entender que Ele que é maior do que o templo, Ele que é o Senhor também do sábado, nos explica que toda a observância deve servir para o amor, para uma relação de irmãos. Amor a Deus, amor ao próximo. Nós não podemos perder isso de vista. Para dar um simples exemplo, eu estou rezando um terço, cumprindo ali, observando um propósito que eu fiz. E de repente, alguém desesperado quer conversar comigo naquele momento, para pedir uma palavra de consolo, para pedir uma ajuda, para pedir um caminho, uma luz. E eu viro para essa pessoa e digo: não, agora eu não posso, eu estou rezando o terço. É claro que não se trata de atender um mero capricho, é uma real necessidade, é uma situação difícil. O que eu devo fazer nesse momento? Para os fariseus, se estivesse estipulado na lei que era para rezar o terço, a pessoa que se dane, reze o terço. Mas para Jesus, neste momento, você deve deixar o seu terço e atender o seu irmão e depois voltar a rezar o terço. É um exemplo simples, um exemplo fácil para a gente entender o que Jesus está querendo dizer. Não está desprezando as observâncias, mas está dizendo que toda ela existe para
salvaguardar o nosso amor, a nossa relação com Deus e com o próximo. E quando nós excluímos Deus, excluímos o próximo das nossas observâncias, elas apenas aumentam o nosso orgulho, a nossa vaidade e não servem para nada. Então que o Senhor nos ajude a unir sempre as observâncias, os preceitos, os rituais, os mandamentos, a este desejo profundo de servir a Deus, de amar a Deus, de servir ao próximo, de amar ao próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos agora o nosso ofertório. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e fazei que sejamos fortalecidos pelo mesmo sacrifício que sustentou no martírio o bem-aventurado Inácio e seus companheiros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo mártir Santo Inácio e seus companheiros, que confessaram vosso nome e derramaram seu sangue, como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Lindomar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado. Filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Oremos. Tendo participado, ó Deus, do mistério pascal, à mesa da Eucaristia, fazei-nos fiéis ao vosso serviço, a exemplo dos 40 mártires que deram por vós a sua vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, apenas um rápido aviso. Amanhã nós temos o terço e a adoração às 18 horas, às 19 horas a Santa Missa, transmitida pelas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. No domingo, às 8 da manhã, temos a missa e às 19 também. E nestas duas missas será permitida a presença dos fiéis. Então, aqueles que quiserem participar da missa do domingo, 8 da manhã ou às 19 horas, deverão buscar o número do seu assento na secretaria paroquial amanhã cedo. Então, você que ainda não reservou o seu lugar, amanhã pela manhã, das 8 às 11h30, das 7h30 às 11h30, você poderá buscar aqui o número do seu assento para participar da missa no domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será, sempre será. Maria, cheia de graça e